Bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Sétimo ano A, sétimo ano B. A aula do dia 27/5, quarta-feira. Olha o nosso planejamento. Ainda lembro dos modos verbais. Ó, bem bonitinho aqui, ó. Modos verbais, são eles. Modo indicativo, que nós vimos a semana passada. Subjuntivo, que é o que iremos ver hoje. E o imperativo iremos ver posterior ao subjuntivo. No indicativo, na semana passada, nós vimos o quê? É aquele modo verbal em que nos deixa... É uma certeza, tá? É algo que eu estou fazendo, mas eu tenho certeza. É algo que eu fiz, mas eu tenho certeza. Talvez não tenha nem concluído, mas eu tenho certeza que eu fiz, tá? O subjuntivo, ele nos deixa dúvida. Se fizermos, quando fizermos, ok? Então esse se, esse que, esse quando me deixa dúvida. O imperativo a gente vai ver que é uma ordem, um desejo e um pedido, ok? Então bem devagar, vamos com calma. Então hoje nós ficaremos com o subjuntivo, é aquele modo verbal que me traz dúvidas se eu fiz ou se não fiz. Ó, no livro de vocês, e eu escolhi aí as 3 frases, ele traz... Subjuntivo, ele é dividido em 3 tempos. Tempo presente, hoje. Tempo pretérito imperfeito, lá atrás, passado. Mas é imperfeito, tá? Não é perfeito, não. É aquele que realmente aconteceu no passado, mas eu não concluí. E o futuro, algo que vai acontecer, tá ok? Na frase que eu peguei do livro de vocês, ele traz uma frase um pouco quase parecida com essa. Ele diz, ó, não é presente? Se é presente, acredito que as crianças tenham atividades. Acredito que elas tenham, ok? Presente, tenham, hoje. Pretérito imperfeito, passado. Acredito que se as crianças tivessem... Lembrete, tá? Olha o que. Acredito que tenham, hoje... Acredito que se elas tivessem passado, quando as crianças tiverem, então ele não traz aí algo que é pra gente que é algo certinho, ele traz dúvidas, tá ok? Tanto no presente quanto no passado, que é o pretérito perfeito, quanto no futuro vai me trazer uma dúvida, ok? Vamos para as próximas questões para ver se realmente tem tudo a ver com essa aulinha de hoje. Pronto, pessoal. Entenderam? Se não entendeu, volta um pouquinho lá no vídeo e revê um pouquinho. Estuda mais um pouquinho, tá? Também no YouTube tem outros vídeos, tá ok? Vê. Ele traz aqui pra gente modo subjuntivo, como eu tinha falado. E na questão 1, eu já coloquei aqui, ó, resolução de questões pra gente ver. Ele traz uma tirinha. E o personagem diz, dizem que nós, crianças, somos o futuro da humanidade. Aí no outro quadradinho, ele só escrevendo, pensativo. Poderíamos nos dedicar mais a essa função se não tivéssemos tanto dever de casa. Vê? Dizem que somos o futuro da humanidade. Poderíamos nos dedicar mais se não tivéssemos tanto dever de casa, tá? O personagem representa uma criança. Agora, que sentimento ele expressa? Vamos dizer que ele está um pouco irritado, um pouco mal-humorado, não é isso? Ou irritado ou mal-humorado, tá? Eu colocaria, ó, mal-humorado. Certo? Professora, poderia colocar pensativo? Sim, problema nenhum. Reveja aí mais uma vez a tirinha, tá? Que relação há entre a fala do personagem no primeiro quadrinho e no último? Bom, o que é que vocês acham? Ele traz uma lição de moral, né? Se dizem que a criança então por que, tá? Tivéssemos tanto dever de casa, se não tivéssemos, mas poderíamos nos dedicar mais, tá? Mas se essa função não tivéssemos tanto dever de casa. E aí, o que é que vocês acham? Essa questão da letra B, ela é totalmente pessoal. É você quem vai tentar ler e responder, tá certo? Sem a minha ajuda. Agora observe a fala dos personagens. Nós somos o futuro. Somos
da ideia de hoje, né? De nós somos mesmo, tá? Se não tivéssemos tanto dever de casa, qual das frases expressa uma ação ou uma afirmação que ocorre com certeza e uma ação que indica uma possibilidade? Voltamos lá? Nós somos, né? Certeza. Se não tivéssemos tanto dever de casa, então dúvida. Aqui abaixo ele vai trazer essas frases que eu coloquei no vídeo 1. E agora nós vamos, atividades, tá certo? Sim, letra C, minha gente, letra C. Ah, tá. Foi apenas para ler essas duas questões, tá ok? Então vamos para a próxima página, 8.4, onde tem o nome aí atividades, tá? Na questão 1, primeiro ele vai trazer o quadro, mas como tia Catita já disse, eu vou ter aí, ele traz verbo cantar, presente, verbo vender, também no presente, e o verbo partir no presente. No pretérito imperfeito, subjuntivo, tá? Ele traz o cantar-se, ele traz o vender-se, ele traz o partir-se. E no futuro ele traz o cantar, o vender e o partir. Dá uma lida, qualquer dúvida, como eu te falei, volta ao vídeo, tá certo? Por exemplo, no passado vai ficar que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. No pretérito imperfeito passado, aliás, presente que eu falei, o pretérito imperfeito vai ficar se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, ok? Se nós cantássemos, se vós cantasse, se eles cantassem. Futuro que vai ocorrer. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. No finalzinho eu vou deixar também, tá? E vocês voltem essa tabela aqui para vocês pelo menos conjugarem um ou dois verbos, onde, qual modo? Esse modo aqui, o subjuntivo. Atividade 1, completar as frases com verbo no modo subjuntivo. É esse que nos traz dúvidas, incertezas. Eu fugiria, uma moça encontrasse, e aí? Como é que vai ficar? Eu fugiria se encontrasse uma moça, se encontrasse. Poderia ser se eu barrasse, sim. Esbarrasse, no caso, tá? Letra B. Quando eu viajar, conhecer lugares. Quando eu quiser, quando eu puder. Muito bem. Eu vou colocar quando eu quiser, tá? Quando eu quiser. Será que coube? Quando eu quiser viajar, vou conhecer lugares misteriosos. Ótimos. Espero que nunca, uma barata em casa, espero que nunca veja, encontre, ok? Eu colocaria encontre. Na letra D, as pessoas acreditariam em OVNIs se, comprovação científica de sua existência, se houvesse, né, comprovação científica, se tivesse, ou se houvesse, ou se tivesse uma compreensão científica. 2. Copiar a frase, a única frase em que está correta a correlação verbal e justifique. Eu coloquei aqui na lousa para a gente colocar verdadeiro e falso. Se você trabalhasse, tinha mais resultados, mas ele pede o quê? Copiar a frase que está correta, é o verbo que está aí totalmente correto. Então, vê. Se você trabalhasse, tinha mais resultados? Não, né? Se você trabalhasse, tinha mais resultados? Esse resultados aí está horrível. Falso. Letra B. Se você trabalhasse, tivesse mais resultados? Se você trabalhasse, tivesse mais resultados? Não. Falsa. Letra C. Se você trabalhar, tinha mais resultados? Horrível. Letra D. Se você trabalha, teria mais resultados? Também não, né? Ninguém vai dizer se você trabalha, teria mais resultados. Não. E na letra E, para finalizar, se você trabalhasse, teria mais resultados. Se você trabalhasse, ótimo. Então, a única verdadeira é a letrinha E de elefante. Na questão 3,
Dia Mundial Sem Carro é igual ao Dia Paulistano com Bicicleta. Todos os dias, a cidade de São Paulo parece conspirar contra ciclistas que se aventuram por suas ruas. Mas esse cenário deve mudar no próximo dia 22 de setembro, Dia Mundial, Dia Mundial Sem Carro. Nesse dia, muita gente aproveitar o sabadão. Ah, entendi. Neste dia, se muita gente aproveitar o sabadão e deixar os carros parados nas garagens, as bikes poderão tomar conta das ruas e avenidas da cidade. E melhor, os ciclistas terão onde estacionar bicicletas enquanto aproveitam uma atividade do dia sem carro. Visitam um amigo, vão ao museu e às compras. E melhor ainda, de graça. E tomara que dia 22 seja o primeiro de muitos em que a cidade é dos pedestres, das bicicletas, do transporte público e não dos automóveis. Para responder essas questões, ele diz: observe os verbos destacados na notícia. Parece, aproveitar, poderão, vão, seja. Então, eu tenho no presente, tenho no passado e tenho no futuro, ok? Modo subjuntivo. Ele pede: qual frase é do presente do indicativo? Parece, não é? Então, a primeira aqui, ó. Parece. Frase não, desculpa. Qual verbo? Qual verbo é do subjuntivo, que nos deixa dúvida? Seja. Quando ele traz aqui, ó. Tomara que seja. Futuro do indicativo. Tem dois. Eu tenho aí poderão na terceira linha e poderão e vão na quinta linha. Poderão, olha o ão. Poderão e também vão. Subjuntivo. A aproveitar foi o único que faltou nós colocarmos. Então, aproveitar. Questão 3, letra B. Quais os verbos destacados que expressam a ideia de possibilidade? Que seja, né? Que poderão. Só dois aí, ó. Seja e também poderão. Se você tiver dúvida nesses dois que eu fiz aí, vê que ao lado desses dois verbos vem sempre uma partículazinha aqui, ó. Que poderão, tá? Que, tomara que, ok? Então, para ser subjuntivo, vem sempre partículazinha. O que, ou se, ou quando. Na questão 4, temos aí a tirinha, né? E se você quiser, posso buscar uma estrela para você. Não! Elas estão muito longe. Prefiro que fique por aqui. Uau! Isso sim foi romântico. Que lindo, não, gente? Agora, vê só. Por que o personagem considerou romântica a fala do interlocutor? Poxa, ele preferiu a companhia dele ali, tá? Então, preferiu a companhia dele naquele momento. Então, aqui, ó. Preferiu a sua companhia ali, vírgula, no momento. Ok? Apenas questão de lógica e de interpretação. B de bola. Identifique os verbos do modo subjuntivo do primeiro e terceiro quadrinhos. Ó, primeiro eu tenho, né? Se você quiser. Então, eu já encontrei o primeiro. Quiser. Qual seria o outro? Ai, tão bonitinho. Fique. Ó. Você pode também colocar ao lado qual o tempo, certo? Por exemplo, um é futuro e um é o presente, ó. Se você quiser, então aqui, esse aqui vai ser futuro, certo? Esse aqui é o presente. Fique ao meu lado, amor. Ela só faltou dizer isso, foi lindinho. Estão vendo, meus amores, coisa mais linda é o romantismo. E na letra C, o modo subjuntivo indica uma ação possível, condição, desejo, hipótese e tal. Ele pede, justifique o uso dos verbos. Você vai justificar com suas palavras
esses dois verbos aqui, ok? Então eu não posso responder por você, não. Assim que vocês terminarem a atividade do livro, eu deixei a atividade aqui da lousa, copie no caderno. Por exemplo, conjugue os verbos no modo subjuntivo. Jantar, e façam isso que eu fiz também, tá? Lembrete, começar com essas pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, ele, sempre com letra maiúscula. Agora lembrete, tá? Para ser o subjuntivo, você utiliza sempre para conjugar aquela partícula. Se, por exemplo, se eu jantar, se tu jantares, se ele jantar. Observa depois a tabela no livro de vocês, tá certo? Que ela tem a tabelinha, só não tem esse se. Mas você vai lembrar que esse se, ele é totalmente duvidoso, tá? Então, fez o jantar, presente, conjuga o jantar também no pretérito imperfeito e depois o jantar no futuro. A mesma coisa com o verbo viajar no presente do subjuntivo, viajar no pretérito imperfeito subjuntivo e viajar no futuro do subjuntivo, tá? Questão 2, ó. O que é que vocês vão fazer? Vocês têm os verbos ler, falhar, sorrir, escrever e estudar, tá? Criarão frases com ela no presente do subjuntivo. Feito isso, aí você, com a mesma frase já criada do presente, você passa essas frases para o futuro. Então, primeiro você cria, por exemplo, com ler no presente do subjuntivo, se um dia eu pudesse ler. Pronto, criei, não foi? Aí quando eu terminei minha frase, se um dia eu pudesse ler, ou eu pudesse, um dia eu puder ler, serei contemplado com algo. Aí eu passarei para o futuro, ó. Quando um dia eu realmente ler, tá? Então vê aí, tá certo? Vejam direitinho. Então do presente, o subjuntivo passa para o passado. Por hoje é só nossa aula. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Se cuidem, porque eu estou me cuidando também. Nós vamos voltar. Beijos.